Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Cancún, na República Mexicana. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos permita compreender sua palavra correspondente a este último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Diz o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos começar um pouquinho antes. Versículo 15 ao 17 diz: de sorte que quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Perdão. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isto São Paulo cita de Abacuque, o qual, no capítulo 2, versículo 4, nos diz que o justo pela fé viverá. Também em Gálatas, capítulo 3, versículo 11 e Hebreus, capítulo 10, versículo 38, São Paulo nos fala que o justo pela fé viverá. Agora, podem sentar, queiram ter a bondade. De era em era, e de dispensação em dispensação, por meio da palavra que Deus prometeu para cada era e para cada dispensação. Ao ser cumprida essa palavra, encontramos que Deus vivificou essa palavra, a trouxe à vida, a trouxe ao cumprimento, e essa é a palavra revelada para essa era ou para essa dispensação. E por meio dessa revelação divina, que vem a essa era ou essa dispensação, ou qual é o cumprimento do que Deus prometeu para essa era ou para essa dispensação, o qual se tornou realidade, e as pessoas da parte de Deus receberam essa revelação divina do que Deus está cumprindo nesse tempo, e isso lhes traz um despertamento espiritual diretamente à alma da pessoa. É aí onde o estímulo da palavra revelada vem à pessoa. É aí onde a pessoa tem o vinho. O vinho novo correspondente a essa era ou a essa dispensação. É aí onde a pessoa tem o estímulo causado, esse estímulo, pela revelação divina da palavra cumprida para essa era ou para essa dispensação. E essa é a palavra que todos os filhos e filhas de Deus escutam nesse tempo. E essa é a palavra que eles recebem, e porquanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Por qual palavra? Pela palavra prometida para essa era ou para essa dispensação. Quando escutam essa palavra sendo pregada, a palavra pregada do que Deus prometeu para essa era ou para essa dispensação, aí chega essa palavra à alma dos escolhidos de Deus e são despertados à vida eterna. São vivificadas essas almas de Deus por meio dessa palavra pregada. Essa palavra que prega e anuncia o que Deus está cumprindo nesse tempo.
E assim é como a fé vem pelo ouvir da palavra prometida para cada era e cada dispensação. E assim é como são vivificados, escolhidos de Deus em cada era e em cada dispensação, por meio de escutar a palavra de Deus prometida para essa era ou para essa dispensação. E são despertados espiritualmente falando lá no profundo das suas almas. E traz um despertamento, um avivamento diretamente à alma de cada filho de Deus. Ou seja, que quem desperta, vejam vocês, é o indivíduo, que é a alma que está dentro desse véu de carne, dentro desse corpo. E agora vejam como Deus nos diz, por meio do precursor da segunda vinda de Cristo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Na página 229. Isto está desde a 227 também. Vamos ver onde começamos aqui. Vamos ler um pouquinho aqui na página 227 do livro dos selos. Diz: agora, o vinho simboliza o estímulo da revelação. E mais abaixo diz: quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus foi revelada aos seus santos, que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. O vinho é estímulo. Amém. Sinto agora mesmo. Somos estimulados com regozijo e nos colocamos a gritar. E quando isso acontece, produz o mesmo resultado que o vinho natural, porque quando a revelação foi dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio do azeite pode ver a revelação, então o estímulo chega a ser tão tremendo que o faz se portar de uma maneira anormal. E agora, vejamos um pouquinho mais. Aqui, no caso da mulher samaritana, página 200, e também na 228, vamos ler um pouquinho aqui. Então, você pode ver que o vinho representa o estímulo da revelação. E quando o Espírito Santo foi derramado e viram o fogo de Deus cair sobre eles, isso começou a estimular. E de repente foram tão estimulados que as pessoas na rua creram que estavam bêbados, mas o melhor, estavam estimulados pela revelação. Aqui está a revelação vindicada por Deus, foi mostrada claramente e por isso estavam tão contentes. Deus os prometeu e ali o tinha revelado e vindicado. E ali estava o homem, Pedro, dizendo: isso é aquilo, isto é. Ou seja, isto é aquilo que disse o profeta Joel. E ali estava sendo vindicado por meio do mesmo sinal. Foi o estímulo pela revelação. Eles o tiveram. E agora, página 229 diz: quando eu vejo que Deus prometeu fazer uma certa coisa neste dia presente, quando prometeu abrir estes selos neste último dia, você não sabe o regozijo e a glória que senti quando vi revelar isso. Quando ouvi revelar isso, estava em pé ali e o vi acontecer. Continua dizendo: sei que posso desafiar qualquer pessoa ou acusação, porque ele nunca nos disse algo que não tenha acontecido exatamente da maneira como disse.
Há regozijo em meu coração quando vejo sua promessa neste último dia cumprida exatamente como prometeu fazê-lo. E o vejo vindicado e feito perfeitamente bem. Agora vamos ler o caso da mulher samaritana, onde diz. Depois temos... Vamos ler aqui, para chegar ao caso da mulher samaritana, diz, a Bíblia diz, se alguém ao seu parecer diz que é espiritual ou profeta, se o que disser não chega a acontecer, então não façam caso. Não deem atenção, não tenham temor da tal pessoa, não temam esse homem. Mas se o que diz chega a acontecer, então esse sou eu. Eu estou nisso. Isso prova que sou eu. Ou seja, isso prova que é Deus. Depois temos o exemplo da mulher samaritana. Ela conhecia pelas Escrituras que o Messias faria essas coisas. E agora, ela o vê ali presente e operando essas coisas. Então, ela podia dizer, ali está, venham e vejam um homem. Não é isso exatamente o que dizem as Escrituras que aconteceria? Ela foi estimulada pela revelação quando foi vindicada. Correto, ela disse, sabemos que o Messias vem e será chamado o Cristo, e quando ele vier, fará essas coisas. Ela o viu, ele respondeu, eu sou. Então ali começou o estímulo. Ela foi correndo e gritando pela cidade, dizendo às pessoas, venham e vejam. Agora vejam vocês como, por meio da palavra prometida, tornada realidade, encarnada na pessoa de Jesus, aquela mulher foi estimulada. Ali tinha a revelação da palavra prometida para aquela era cumprida diante dela. E por meio dessa palavra revelada, por meio da revelação que estava ali, a revelação divina, da promessa da vinda do Messias em carne humana, essa mulher foi estimulada a receber essa revelação, ao receber o conhecimento do cumprimento da promessa messiânica diante dela. Uma promessa da qual tinham falado todos os sacerdotes e o sumo pontífice, a qual ela conhecia essa promessa messiânica, e ela sabia que quando o Messias chegasse, ia fazer aquelas coisas que Jesus estava fazendo. E Jesus disse, pois eu sou quem falo contigo. Ela foi estimulada. E agora vejam que para cada era Deus prometeu algo. Deus fez promessa para cada era. Ele prometeu enviar um mensageiro para cada era. E nesse mensageiro encontramos que se cumpriu a vinda de Cristo a cada era, na porção correspondente a cada era. E quando o povo viu o mensageiro de cada era e recebeu sua mensagem, foi estimulado. Eles estavam escutando a palavra vindicada de Deus para cada era, por meio do mensageiro de cada era. A palavra cumprida de cada era vindo por meio do mensageiro de cada era, e o povo sendo estimulado ao receber, ao ver essa palavra vindicada em cada era e no mensageiro de cada era. E agora vejam como de era em era veio essa palavra sendo vindicada de era em era. Isso foi Cristo manifestado em cada era na porção correspondente a cada era. Ele é quem realizou a obra e Ele é quem se revelou em cada ocasião. E agora vejam que Cristo manifestou em cada ocasião, vindicando, confirmando o que Ele prometeu e cumprindo assim, encontramos que trouxe o despertamento espiritual de cada etapa de cada era. E agora, para o último dia, temos uma promessa muito grande, muito importante. Na página 212 do livro dos selos, a qual diz, e essa é a mesma razão porque os avivamentos que devemos ter hoje, agora, vejam vocês, agora tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos.
tem milhões e milhões de membros de igreja, mas não há nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. O que é que traz o avivamento, o despertamento à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia? Os trovões. O que os trovões falam, o que os trovões revelam. Isso é o que traz o despertamento, o avivamento para os escolhidos de Deus no último dia. Isso é o que traz o vinho. O vinho novo. Isso é o que traz o estímulo novo à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Agora, é muito importante saber o que esses trovões contêm. Agora vejam vocês que na página 128 do livro dos selos também nos diz o nosso irmão Branham. Agora os 7 trovões de Apocalipse capítulo de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para essa grande fé de translação. O que os trovões mostrarão? O que a igreja necessita, o que a noiva necessita para se preparar para obter a fé de rapto. E agora, vejamos, vamos ver aqui, página 104 do livro dos selos diz: depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde está isto escrito. E agora, vamos ver o que é o que os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, tem que revelar no último dia. Vejamos no livro dos selos, vamos ver o que nos diz sobre os 7 trovões e do que produz a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na página 481 do livro dos selos diz o nosso irmão Branham: agora, notem que a abertura do 7º selo também é em um mistério triplo. Disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele iria voltar. Agora, qual é o mistério dos 7 trovões? A segunda vinda de Cristo. É o mistério da segunda vinda de Cristo. Este é o mistério que dará fé para o rapto aos escolhidos de Deus. O mistério dos 7 trovões, o que falam 7 trovões, é o mistério do 7º selo, ou seja, a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge e falando à sua igreja. Falam, revelam sua vinda. E
a revelação da segunda vinda de Cristo, sendo dada à Igreja de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, é o que produz o despertamento, o avivamento do último dia. É o que traz o vinho novo. É o que traz o estímulo do último dia. O vinho novo, o despertamento, o avivamento lá no profundo das nossas almas. Agora vejam como obtemos o despertamento, o avivamento no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Não há outra coisa com o que produzir o avivamento do último dia. Não há outra coisa com que estarmos estimulados no último dia, a não ser com a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E os escolhidos no último dia estarão vendo toda a promessa divina correspondente à segunda vinda de Cristo sendo cumprida. E isso lhes dará o estímulo, o despertamento, o avivamento que é necessário ter na alma, e a fé e a revelação para ser transformados e raptados neste último dia. A promessa é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo será bem estimulada, estará bem estimulada pela revelação divina, porque o vinho novo, ou o vinho, representa o estímulo que vem pela palavra revelada, por meio da revelação da palavra prometida de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. E agora chegamos ao tempo final, ao tempo em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, estará bem estimulada por meio da revelação da palavra prometida de Deus para o último dia, por meio da revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia verá a palavra prometida para o último dia, a palavra prometida da segunda vinda de Cristo para o último dia, verá essa palavra cumprida e terá o estímulo que se requer no último dia para sermos transformados e raptados, porque terá a revelação. E ao ter a revelação, terá o estímulo que vem por meio da revelação para este último dia. E assim é como neste último dia teremos dentro da alma o avivamento que Cristo prometeu enviar à sua igreja, o qual é produzido pelos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. E o que é que revela, o que é que fala os 7 trovões? Revela o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Assim como Cristo veio de era em era, a cada era da sua igreja por meio do mensageiro de cada era, para o último dia viria ao seu povo, à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro. E isso, assim como causou o estímulo, trouxe o avivamento a cada escolhido de Deus em cada era para o último dia, para a era da pedra angular, trará o avivamento, o despertamento correspondente que todos necessitamos para sermos transformados nesse último dia. Vimos este mistério do avivamento trazido pela revelação. Agora vimos que isso é o que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Não há, nem haverá avivamento, nem houve avivamento, exceto por meio da palavra revelada por Deus para a era em que veio cada avivamento. Fora disso, o demais foi religiosidade e sectarismo religioso. Mas o verdadeiro avivamento o tiveram os filhos e filhas de Deus, que
receberam a revelação divina do programa de Deus correspondente ao tempo em que viveram e foram estimulados com essa revelação divina. Receberam o estímulo de Deus, o estímulo divino, e assim receberam o avivamento ou despertamento prometido para essa era na qual eles viveram. E assim é para nosso tempo também. E já vimos através da Escritura e através do que falou o precursor da segunda vinda de Cristo, o que causaria o avivamento ou despertamento dos escolhidos de Deus no último dia. Seria a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge e nos falando, nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda no último dia, da sua vinda à era da pedra angular e dispensação do reino, velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos dando sua revelação, a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, e assim produzindo o vinho novo em nós, produzindo esse estímulo em nós, esse avivamento, esse despertamento que Ele prometeu para a sua igreja, para os seus escolhidos, que estariam vivendo no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do avivamento trazido pela revelação. Vejam como é que vieram os avivamentos a cada era e a cada dispensação. Vejam como os escolhidos de cada era e de cada dispensação tiveram o estímulo, estiveram estimulados por meio da revelação de Deus correspondente à era em que eles viveram. E onde estão os escolhidos de Deus que no último dia estariam estimulados com o vinho novo? Com a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores? Aqui estamos. Aqui estamos em Cancún, um grupo, e em toda a América Latina e o Caribe. Estamos estimulados por meio da revelação que os 7 trovões de Apocalipse estão nos dando. A revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Essa é a revelação que traria o estímulo, o avivamento na alma de cada um de nós neste último dia. E temos a revelação, e temos também o quê? O estímulo que causou em nossas almas essa revelação. E damos a conhecer a todos os seres humanos essa revelação, para que também tenham esse estímulo, esse avivamento lá no profundo das suas almas, e recebam as bênçãos de Cristo neste último dia, e sejam preparados para serem transformados e raptados neste último dia. O avivamento trazido pela revelação dos 7 trovões, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do sétimo selo, que nos trazem os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que nos traz a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores, clamando como quando ruge um leão, sejam faladas sobre todos nós e sejam materializadas em cada um de nós, e em breve sejamos transformados e sejamos todos levados à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para finalizar e, assim,
dar graças a Jesus Cristo pelo estímulo, por meio da revelação da sua palavra, que neste último dia nos revela o mistério da sua vinda. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção. Deus os abençoe.